Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje temos a grata alegria de receber Tiago Diedrich, coordenador de cursos da Federação Espírita Brasileira, uma pessoa muito querida nossa, que pelo menos de uma a duas vezes por ano ele vem aqui à nossa casa e traz a sua mensagem. Ele lançou agora, há pouco tempo, um livro chamado Uma Jornada na Percepção do Multiverso, Os Três Mundos de Isaac. Ele é ele e o irmão dele, Lucas Maciel Dietrich. Esse livro é gratuito. Quem quiser, depois pode pegar um exemplar. O que ele pede é que seja feita uma doação de uma cesta básica. Então, ele já tem, na minha parte, duas cestas básicas. Eu vou levar dois livros, até mesmo para a gente poder desenvolver o trabalho, e é uma forma abençoada, porque ele não está aqui negociando o livro que ele lançou, ele está fazendo a doação e pede que seja feita uma doação de cesta básica para famílias carentes, nada mais justo. E é um tema muito interessante, aqueles que tiverem vontade de pegar um exemplar, depois vem até aqui e já leva com a assinatura dele, com autógrafo, né? É um irmão muito querido, é um espírita muito atuante, é uma pessoa muito estudiosa, é alguém que sempre, quando vem à nossa casa, deixa uma mensagem reflexiva muito profunda sobre o conhecimento espiritual. Então, é com alegria que te recebemos, Tiago. Hoje, o tema dele é um tema palpitante, relação das emoções com a mediunidade. Tanto serve para os médios, mas para aqueles que sentem algo de espiritual em suas vidas e às vezes não encontram respostas. Ele hoje vai nos esclarecer nesses 50 minutos sobre essa proposta de nos trazer esse conhecimento. E, inclusive, eu até iniciei um pouco mais cedo para ele ter mais tempo disponível para falar conosco. Farei uma prece e, de imediato, passaremos a palavra ao Tiago para que ele possa fazer sua reflexão da noite de hoje. Amado Senhor, que a sua luz se faça presente, que os benfeitores da casa aqui estejam entre nós, dando inspiração e roteiro ao palestrante da noite de hoje, envolvendo-nos a todo com as energias sublimes para aliviar as nossas tensões, ansiedades, para nos trazer um pouco de paz, a fim de levarmos essa força bendita para o dia a dia durante o transcorrer desta semana em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, e damos por abertas nossas atividades da noite de hoje, convidando o nosso amigo Tiago para que tome a tribuna em teu nome. Graças a Deus. Tiago, você veja que você está entrando aqui, você veja. Acho que está certo. Não importa. Tá bom, obrigado pelas palavras, viu? Acho que sim, tá bom. Então, muito boa noite a todos, né? Como o nosso querido irmão Arnaldo aqui nos colocou, é uma grande satisfação poder retornar a essa casa, né? Nosso amigo Eduardo aqui também fazendo toda a parte, a intervenção aqui na infraestrutura de tecnologia de informação, né? Se alguma coisa acontecer, eu vou pedir socorro aqui, tá bom? E o nosso objetivo aqui hoje não é dar nenhuma aula para ninguém, mas conseguir entender como certas coisas se conectam na nossa vida, principalmente voltada para a emoção. Segundo Allan Kardec, todos somos médiums. Todos os animais, todos os seres vivos, todos os seres humanos são médiums em algum nível. E por isso que essa palavra está aqui. Mas existe uma relação
diretamente com a parte das emoções afloradas. E é isso que a gente vai estar vendo. Meu objetivo aqui, né, no esforço da qualificação mediúnica, é debater questões relacionadas a emoções com a nossa mediunidade. Para isso, a gente vai seguir um roteirinho. Esse roteiro está disposto em 6 tópicos. A gente vai falar um pouquinho sobre as emoções, e nada mais justo do que trazer o nosso querido Divaldo Franco, né, de abençoada memória. Nós vamos falar um pouquinho sobre um livro, que é o 5º livro da série A Vida no Mundo Espiritual, que é esse aqui, do Chico Xavier, da psicografia. A série A Vida no Mundo Espiritual são 13 volumes, começa no Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz. Acho que muitos viram os filmes aqui, né? Se não viram, eu recomendo, são fantásticos. E hoje a gente vai falar sobre o 5º, que é muito pouco visto, principalmente 2 capítulos: A Casa Mental e a questão de estudando o cérebro. O que o cérebro tem a ver com a espiritualidade? Depois disso, a gente vai fazer algumas considerações científicas. A gente vai, então, propor, no 5º tópico, um link entre o que é a ciência e a espiritualidade, de que maneira se unem essas explicações. E, ao final, aqui, a gente vai fazer alguns comentários, de modo a tentar fazer um resumo do que a gente vai ver no dia de hoje, tá bom? Vamos lá, o primeiro tópico, então. Eu trago aqui a Joana de Ângeles. Ela escreveu uma série psicológica de 16 volumes, maravilhosos. O primeiro volume, Jesus e a Atualidade, é um livro de apenas 80 e poucas páginas, que eu demorei, eu acho que quase 6 meses para conseguir compreender a complexidade do livro. Então, eu recomendo, vale muito a pena ler. Ela nos traz aqui que a palavra emoção, ela vem do latim emovere, que significa móvel, né? Ou mover. O que é mover? Mover o quê? Mover o nosso cérebro para algum lugar, mover os nossos pensamentos. E somos nós que temos que segurar a direção do movimento desses pensamentos. Qualquer sentimento que gera um movimento da nossa mente, ele pode ser positivo, negativo ou neutro. O neutro, não necessariamente ele é bom ou ruim, mas muitas vezes nos mantermos numa inércia não é saudável. Colocando-nos em deslocamento ou pensando em algo produtivo, a gente consegue, então, vencer os nossos desafios e entender um pouquinho mais daquilo que nos direciona. Do ponto de vista da psicologia, e aqui eu abro um parênteses, né? Nosso querido irmão aqui, ele é doutor no assunto, mas aqui eu faço, então, um pequeno resumo. Do ponto de vista da psicologia, as emoções elas podem ser de 2 tipos, para ser bem simples. Elas podem nos fazer sentir bem, agradáveis, ou elas podem nos fazer mal. São informações ou sentimentos desagradáveis. E de onde eles vêm? Eles vêm do nosso passado, das nossas experiências passadas. E para aqueles que acreditam na retrocognição, ou na questão da multi-existencialidade, ou das reencarnações sucessivas, por assim dizer, nós trazemos essas lembranças, muitas vezes, de outras existências. Esses fatos, aos poucos, eles estão sendo estudados e comprovados na ciência, e é isso que eu trago hoje também, esse link entre emoção e espiritualidade. Como que a gente consegue controlar as nossas emoções? É algo, às vezes, bastante difícil, né? Principalmente em casa, com os filhos, né? Com o esposo, com a esposa, com os pais, que às vezes acabam se intrometendo no relacionamento. Muitas vezes, se não a maioria, querem ajudar, mas às vezes não é muito interessante. É bom que as pessoas aprendam, às vezes, com os erros, né? Se nós todas as vezes a gente chegar para o nosso filho, para a nossa filha, e tirar ele de uma situação controlada, de um desafio, no momento de uma frustração vai ser muito complicado. Então isso a gente começa a controlar desde cedo, controlar as emoções. E a gente inicia com o respeito ao próximo e principalmente a ser tolerante. Isso é fácil? Não, não é fácil, né? Jesus resumiu muito bem os 10 mandamentos de Moisés em 2 frases: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos. Então, para amar o próximo, nós precisamos respeitar esse 2º mandamento. Isso aí é um desafio diário, né? Desde que a gente acorda até o outro dia quando a gente acorda. Porque quando a gente dorme à noite e a gente vai para o plano espiritual, né? No mundo, no multiverso existencial da espiritualidade, a gente continua tendo os nossos relacionamentos com aqueles que já partiram para o plano maior.
e aqueles que estão dormindo e projetados. Mas aqui cabe uma outra palestra, se assim amigo desejar, tá bom? Nós precisamos lembrar que cada pessoa ela tem um nível de consciência e maturidade diferente. A gente não pode partir do princípio de que a pessoa que nós estamos lidando, que nós estamos conversando, ela tem, às vezes, a mesma maturidade que a gente ou uma maturidade acima da nossa. E isso aí, existe um exercício que nós podemos fazer, né? Nós podemos ver a outra pessoa como uma criança. Para aqueles que já são pais, como os nossos filhos. Talvez a pessoa ela não teve uma experiência durante a infância como nós tivemos o privilégio de ter. Talvez ela passou por doenças, talvez aconteceram coisas com os familiares, com os amigos, e hoje ela se torna uma pessoa um pouquinho mais travada, um pouquinho mais angustiante, um pouquinho mais rancorosa. O rancor, a gente vai ver, é um dos sentimentos que mais denigre o processo emocional, no sentido das substâncias que são derramadas no nosso organismo e que muitas vezes, se não a totalidade das vezes, provocam doenças. Essas doenças se somatizam. Não é à toa que as emoções elas têm um link direto com o corpo psicossomático ou o corpo emocional, que é o nosso corpo astral, que é o que o espírito vai abrigar no momento do desenlace, no momento que nós desencarnarmos e prosseguimos, né, para o plano espiritual. Tentar entender o ponto de vista do outro, então, que se chama empatia, é se colocar no lugar da outra pessoa, é entender os problemas que ele passa, e se nós não soubermos, às vezes eu faço um exercício, eu imagino que ele está tendo um problema, que ele brigou com o esposo, que ele brigou com a esposa, né? E a gente vai tolerar, a gente vai tentar compreender, a gente vai fazer uma prece mental para poder ajudar essa outra pessoa que está junto com a gente, que precisa desse amparo. Para lidar com as emoções é importante o processo da vigilância. Nós temos na Bíblia Mateus 26:41. É o momento que Jesus se encontra com os apóstolos lá no jardim de Getsêmani. E nesse momento, um pouquinho antes da questão da crucificação, Jesus então pede aos apóstolos: orai e vigiai. Como é importante fazer isso a todo momento. Quer a gente esteja junto ao trabalho, na hora de dormir, na hora de acordar. E isso, o processo principalmente da oração, ele está intimamente ligado com a quantidade de dias que nós caminharemos ainda sobre a Terra. E existem pesquisas científicas que comprovam, e eu vou estar mostrando no último tópico dessa apresentação. É fundamental, então, o esforço contínuo para a gente transformar todas as emoções prejudiciais em algo útil e positivo. Então, se acontece alguma coisa difícil, vamos tentar ver o lado positivo. Vamos tentar não pensar no problema, porque o problema já existe. Adianta a gente ficar contando para as outras pessoas o problema que a gente passou, ou a gente pode, de repente, utilizar esse tempo para então desenvolver uma solução para o problema. Ou questionar outros que talvez já passaram por problemas semelhantes, de que maneira que eles enfrentaram aquele problema, que eles superaram aquelas desavenças. Então, essa é uma maneira que a gente precisa sempre se ater. No segundo tópico, então, a gente entra aqui nesse livrinho, né, chamado No Mundo Maior. Esse livrinho ele foi escrito há quase 80 anos. E as coisas que estão escritas, principalmente no capítulo 3 e 4, hoje em dia, estão sendo comprovadas cientificamente. E é isso que a gente vai estar falando. Como eu mencionei, né, ele vem da série A Vida no Mundo Espiritual. Todos os livros são fantásticos. Cada um define exatamente uma linha de exercício, de estudo, né? Para aqueles que às vezes querem estudar um pouquinho mais a mediunidade, eu recomendo aqui nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 8. Né? Quem quer entender um pouquinho mais como é que funciona essa questão de perdoar alguém, o livro Libertação ele oferece isso. E por aí vai. Para quem não sabe, né, de todos esses livros, o último livro chamado E a Vida Continua, também tem um filme. Esse filme ele foi feito por aquele antigo Sassá Mutema, vocês lembram? Lima Duarte? Ele fez esse filme. É logicamente um filme com muito menos efeitos especiais que a gente tem no Nosso Lar 2, mas a quantidade de ensinamentos é de igual para igual.
O livro, então, ele foi escrito no ano de 1947. Percebam, né? Para ele ter sido publicado, o Chico ele recebeu de André Luiz as informações, provavelmente em 45, 46, mas no plano espiritual, o André Luiz deve ter escrito isso lá no nosso lar, né? Para quem conhece a história, talvez ainda no final do século 30, né? Início do século 40. Então, assim, a gente pode colocar aí quase 100 anos de toda essa explicação. E lá no livro a gente encontra a figura de um mentor chamado Calderaro. É o professor do André Luiz, frente às questões de estudos do cérebro, tanto do cérebro físico quanto do cérebro espiritual. O livro ele explica em detalhes, né, toda essa questão de desencarnado, encarnado, como é que eles se comunicam, como é que é feita a comunicação. Como é que eu consigo me comunicar com alguém que fala mandarim, ou que fala chinês, ou é a mesma coisa, ou não é? O que eu quero dizer é através do pensamento. E só quem tem essas experiências que acaba realmente conseguindo compreender como funciona isso. Também são tratados assuntos referentes à manifestação das emoções. Como que cada um, os entes que partiram para o plano espiritual e nós aqui vivos no plano terreno, estamos manifestando e de que maneira essas emoções, elas se complicam ou elas facilitam as nossas existências e os nossos sucessos futuros, né? O livro ele fala também sobre a questão de desequilíbrios mentais, questão da epilepsia, esquizofrenia, síndrome de Down. E também ele fala questões relacionadas às evidências neurocientíficas, né? O que seriam essas evidências neurocientíficas? Alguém consegue compreender essa questão? Aqui eu trago o que a ciência aponta como os 5 maiores pesquisadores de neurociência. Nós temos Amir Goswami, que é esse aqui, em cima, ao centro. Nós temos aqui Bruce Lipton, à esquerda, de cachecol vermelho. Vou falando aqui que o pessoal está assistindo em casa também, às vezes não consegue ver eu apontando, tá? Tem o Greg Braden, que é esse de camiseta preta, que está à nossa direita. O Sheldrake, Dr. Sheldrake. E por fim aqui, mas não menos importante, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Na minha opinião, eu acredito que o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né, brasileiro, ele é o maior estudioso, talvez, do mundo, sobre a glândula pineal. Ele tem inúmeras palestras e ele comenta com um aprofundamento sobre a questão dessa glândula e a influência dela no plano espiritual para o físico, de forma, assim, a criar margem para muitas pesquisas ainda no futuro, né? Lembrar de não confundir a glândula pineal, que ele estuda, com a pituitária, que a gente vai ver daqui a pouco. Quais seriam, então, as evidências neurocientíficas da teoria de Calderaro e André Luiz? Ele fala, então, como funciona o nosso cérebro espiritual, além do cérebro físico, claro, né? Existe uma questão de um assédio espiritual, onde ele começa a analisar no livro, na Casa Mental, a questão da influência do desencarnado sobre o encarnado, um dos 6 tipos de obsessão que existem, né? Calderaro, então, ele explica que o cérebro ele funciona da mesma forma que o físico, e ele é suscetível às mesmas vicissitudes, ou seja, às mesmas doenças também. Então, se hoje nós adquirimos alguma doença em nível cerebral, no plano extrafísico isso também acontece. Será que tem remédio? De que maneira a gente consegue, então, constatar uma melhora? O sistema nervoso, ele nos reserva um cérebro inicial. Isso está escrito, eu fiz questão aqui de colocar no nível um pouquinho mais científico, porque eu vou estar disponibilizando essa apresentação em PowerPoint ou em PDF, para quem quiser. E esses numerozinhos lá em cima, eles falam aonde no livro está o conceito que eu estou colocando aqui no slide. Então, esse a gente encontra no Mundo Maior, lá na página 40. E lá está escrito que o cérebro inicial, ele tem um porão individual. Cada um de nós possui esse porão individual. Os nossos instintos mais básicos são guardados lá, assim como tudo que a gente armazena no nosso piloto automático diário. Os instintos seriam tudo que a gente faz sem pensar, quantas piscadas a gente dá com o olho. A gente não conta, mas isso é armazenado em algum lugar.
tudo que a gente faz em relação à parte da respiração, ou até mesmo como a gente reage em relação a um susto. Os sustos, às vezes, de forma brincalhona, né? Mas eles podem, talvez, ocasionar traumas, principalmente na infância. Então, a gente precisa realmente ver de que maneira a gente pode fazer isso, né? A questão do piloto automático, eu botei aqui o exemplo, né? Dirigir um carro. Quando nós estamos dirigindo um carro na rua, para aqueles que dirigem, às vezes a gente não está prestando atenção na vitrine de uma loja de roupas femininas, como as mulheres fazem, né? Mas a gente pode estar sempre gravando todas essas informações. O semáforo, as pessoas que passam, e a gente está no piloto automático. Mas isso tudo é guardado no nosso porão individual que está escrito no livro. Não sou eu que estou falando. Aqui é o André Luiz, tá? Ele também descobre que, devido a uma luminosidade por observação, o cérebro de um encarnado, de um ser vivo, né, ele divide-se em três. O lóbulo frontal, onde as zonas de associação naquele momento eram quase brilhantes, o córtex motor até a extremidade da medula espinhal, a claridade ia diminuindo, assim como está essa imagem. E a luminosidade é ainda mais fraca nos gânglios basais. Os gânglios basais não dá para aparecer nessa imagem, mas na próxima que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil, que eles ficam bem internos. O livro ele descreve, então, algo que nosso querido Arnaldo e eu estávamos conversando, a questão do passado, do presente e futuro. Então percebam, no ano de 1947 foi publicado um livro, e nesse livro lá está escrito por André Luiz que nós guardamos todas as informações do nosso passado nos gânglios basais, que são esses pulmõezinhos ali que ficam guardando próximo à pineal. O nosso presente ele é guardado no lóbulo frontal, ou lobo frontal. E o futuro, por incrível que pareça, no lobo pré-frontal. E por incrível que pareça, essa região da frente do cérebro é a região de maior intensidade hoje em dia. E segundo a ciência, é uma parte do cérebro que teoricamente não serve para muita coisa, porque eles não sabem para que serve ainda. Ou seja, a gente ainda está no campo de pesquisas bem iniciais para se entender. E é aí que eu quero chegar. Segundo André Luiz, as nossas emoções elas são processadas no hipotálamo. Tá? Então nós temos a figurinha aqui, o tálamo, um pouquinho abaixo nós temos aqui o hipotálamo, e aqui tem a hipófise, que é a glândula pituitária. Tá? Não confundir com a pineal, que é aquela que o professor Sérgio Felipe de Oliveira estuda. Então a gente vai estar falando aqui da pituitária. Né? E essa região do hipotálamo, por incrível que pareça, ela é em forma de cone, e ela tem um propósito, porque ela derrama na corrente sanguínea todas as nossas emoções em forma química, através de neuropeptídeos. Não se preocupem com esses nomes. Ao longo aqui da nossa apresentação, a gente vai tentar colocar de uma maneira mais simples. Então, isso tudo se espalha pela corrente sanguínea. Quando essas emoções elas são trabalhadas no hipotálamo, elas descem para a corrente sanguínea e é levado para todo o nosso corpo físico e, ao mesmo tempo, para o corpo perispirítico ou corpo espiritual. Ou seja, os nossos sentimentos, eles afetam, sem exceção, todas as células do nosso corpo. Olha o tamanho a responsabilidade de conseguir controlar, desenvolver melhores formas de entender as nossas emoções. No capítulo 3, ainda na Casa Mental, o Chico ele apresenta uma abordagem acerca das células de bondade. Eu estou colocando alguns tópicos, eu vou retomar esses tópicos, mas eu queria primeiro apresentar os conceitos do livro e mostrar que depois de quase 80 anos, esses conceitos eles foram realmente verificados e comprovados cientificamente. Então, ali no livro, ele coloca a existência das células da bondade que algumas pessoas desenvolvem. Ele não fala que são pessoas evoluídas ou espíritos evoluídos que possuem essas células, nem fala que são seres menos evoluídos. Ele apenas comenta no livro que algumas pessoas, em geral, desenvolvem a tal das células da bondade. E ele foi muito criticado, Chico, porque não tem nada escrito em nenhuma obra de Kardec, em nenhuma obra de Leon Denis, em nenhuma obra daqueles grandes pensadores que introduziram o espiritismo, né?
a partir de 1857 e por aí vai. Mas aqui, nesse caso, as pessoas que têm essa célula da bondade são aquelas pessoas que, sem raciocinar, elas têm um ato de praticar a caridade e o amor ao próximo. Na posição 4 aqui, vamos começar a fazer um link com a parte científica. Isso aqui é uma matéria, tá? Que eu tirei. Aqui tem um link para quem depois quiser ver um pouquinho mais aprofundado. É de abril do ano passado, então relativamente é atual. E essa matéria, ela analisou mais de 30 cérebros entre homens e mulheres. E constatou-se que a massa cerebral masculina é 15% maior que a feminina. Mas ambos os sexos possuem cerca de 10 bilhões de neurônios. Aqui, gente, não é para dizer que o homem tem mais cérebro que a mulher. Aqui só ficou realmente comprovado que o homem tem a caixinha do nada, tá? Então, aquilo que os memes falam, né? Mas brincadeiras à parte, é mais ou menos isso mesmo. A gente vê que o homem e a mulher têm a mesma quantidade, mas alguns têm propensão a determinadas coisas e outros a outras coisas, né? A gente vê que os homens, eles se destacam em tarefas visuais, tarefas de uma visualização espacial. A questão também de ter uma maior prevalecência de autismo, o TEA, que nós conhecemos, esquizofrenia e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então isso geralmente é uma característica do DNA masculino. Talvez pelas emoções que eles acabam adquirindo ao longo do seu nascimento até a sua existência mais idosa, né? As mulheres, sobretudo, elas têm uma questão de sobressaírem-se a tarefas linguísticas. Aqui nada me surpreende, né? Isso aqui é um fato comprovado cientificamente que a gente já sabe, né? Mas também elas são mais afetadas pela questão da depressão, transtornos alimentares e o Alzheimer. Então, todas as emoções que nós temos estão interligadas cientificamente com alguma questão emocional voltada ao lado espiritual. Vamos lá, desses 10 bilhões de neurônios, nós temos inúmeras sinapses. O que são as sinapses? Vamos entender as sinapses como substâncias eletromagnéticas e químicas. É algo que acontece que nós não conseguimos compreender, mas a intervenção de, mais especificamente, 72 substâncias que tem ali nos neurônios, as informações são passadas de um neurônio para o outro, e assim nós conseguimos piscar, levantar um braço, pensar em alguma coisa, e por aí vai. Dessas 72 substâncias, que nós já sabemos que existem, apenas nós sabemos para que servem 11 delas. Nós temos certeza para que servem 7 delas. E nós só temos tratamento para 3 dessas substâncias. O restante dessas dezenas de substâncias que estão ali, que nós sabemos que estão ali, nós não sabemos para que serve ou o que elas fazem com o nosso organismo. Quando a gente fala tratamento, pode ser por excesso ou por falta, tá? Então, nós constatamos que a linguagem cerebral ela é uma linguagem neuroquímica e as substâncias são chamadas de neurotransmissores. Elas ficam aqui, elas passam de um neurônio para outro. Aqui é como se tivesse, imagine uma grande cidade cheia de pessoas. E essas pessoas elas estão em constante movimento, são carteiros. Eles precisam entregar cartas em determinados lugares dessa cidade, que é o nosso corpo humano. E em determinados pontos, nós temos aquelas pontes móveis, onde não conseguimos passar de um lado para o outro. Então, a gente acaba fazendo um link, uma conexão. A gente joga essa carta num meio que existe, que é o ar, a carta chega do outro lado e ela vai passando e continuando o seu caminho. Tá bom? Quem quiser maiores informações, nós temos uma palestrante espírita muito famosa que se chama Anete Guimarães. Ela fez uma palestra no ano de 2018 e muitas das informações que eu trago são informações que ela apresentou, que eu comprovei também cientificamente através da matéria que ela propôs o estudo, e a gente está trazendo aqui para compartilhar. Nós também temos um pesquisador que descobriu que a química do cérebro não está só no cérebro.
Essa química ela está no corpo inteiro, porque os neurotransmissores, quando eles são derramados naquela porção do cérebro chamada hipotálamo, ele vai via corrente sanguínea, via circulação sanguínea, ele vai até as extremidades mais distantes da nossa pele, dos nossos dedos, de todo o nosso organismo, dos nossos órgãos e por aí vai. Assim, quando geramos uma emoção qualquer, por exemplo, raiva, ódio, medo, ciúme, vaidade, que são sentimentos ruins, vamos dizer assim, ou nós geramos sentimentos bons, como amor, prazer, ternura, gentileza, bondade, gratidão. Aqui, mais um parênteses dentro desse parênteses, né? Todos sabem a diferença entre ternura, gentileza e bondade? Será que alguém já pesquisou alguma coisa sobre isso? A gente vai estar vendo isso aí também um pouquinho mais para frente. Mas quando nós geramos qualquer tipo dessas informações, nós temos uma reação química no nosso cérebro. Lembra que eu falei que essas emoções elas vêm de eventos que nós já passamos ou estamos passando? E que todas essas emoções elas estão guardadas no nosso porão interior, que fica nos nossos gânglios basais. Essa química, então, ela vaza do cérebro por meio do hipotálamo. Aqui assim. E vai, então, para todo o nosso corpo. Nós descobrimos também que todas as células do corpo, né, as células que compõem a massa muscular, que compõem a pele, o sangue, propriamente dito, né, o fígado, o baço, o rim, o intestino, o timo, todos os órgãos, tudo que nós temos no nosso organismo, ela tem essas células, elas têm pequenos receptores para esses neuropeptídeos que são vazados do hipotálamo. Então, sai lá do hipotálamo, nós temos uma reação pela emoção, sai pelo hipotálamo, vai pelo sangue, e ela vai caindo nessas células, em todas elas. Se a gente pensar em ódio, a gente vai receber uma informação de um neuropeptídeo que vai receber o ódio naquela célula, por exemplo, muscular esquelética. O que será que vai acontecer com o nosso esqueleto? De onde será que vem a artrite reumatoide, né? De onde será que vem tantas e tantas doenças autoimunes, câncer, né? Problemas de pulmão, problemas de estômago? E quais são as células que mais têm esses receptores? O que vocês acham? Quais seriam as células? Seriam as células ósseas? Seriam as células da superfície da pele? Seriam as epiteliais? Né? Infelizmente, são as células imunológicas. São os nossos defensores. Todas as nossas emoções de rancor, elas acabam, então, destruindo as nossas defesas do nosso organismo. Com os primeiros soldados que elas comprometem. É por isso que a doença emocional, ela pega. Porque não tem uma proteção. As células com maior número, então, de receptores desta química são as imunológicas, são as células. Então, as células, elas pensam junto com o nosso cérebro. Então, muito cuidado com os nossos pensamentos, muito cuidado com o que nós falamos, e vamos ter muito cuidado da maneira como controlar as nossas emoções. Em outras palavras, então, quando alguém se sente injustiçado, né, o músculo, o fígado, o estômago, o intestino, todos eles também vão se sentir injustiçados. E principalmente as células imunológicas, elas se sentem injustiçadas. E às vezes elas entram em greve. E é aí que acontece um câncer. É aí que acontece um efizema pulmonar. É aí que acontece. E a pessoa, ela acaba ficando suscetível à doença. Desde uma simples febre até uma doença mais complexa. Em resumo, então, o perispírito aqui eu falo que é o campo, o corpo das emoções. Ele está diretamente ligado com o corpo físico. Porque todas as nossas emoções, elas produzem esses peptídeos neurais, eles se acumulam no hipotálamo, vão para todo o corpo, vão pegando os receptores de cada célula, e daí esses receptores acabam trazendo gratidão, mais vida para a pessoa, mais motivação para a pessoa, mas ao mesmo tempo podem deixar a pessoa também mais depressiva. E aqui eu falo das doenças também como Alzheimer, como o TEA, como
enfim, todas as que a gente já comentou até o momento. Então, quando as nossas emoções não são adequadas, elas causam não só doenças psicossomáticas, como uma simples dor de cabeça, uma enxaqueca, uma síndrome de intestino irritado, né? Que a gente vai direto na farmácia, já compra alguma coisa, mas a gente não consegue, muitas vezes, identificar que a causa real é emocional. A grande causa dos problemas que nós temos é uma causa emocional. Elas, então, acabam trazendo, né, causando todo tipo de enfermidade. E aqui, então, eu faço uma integração um pouquinho mais próxima entre a ciência e o espiritismo. Foi dito lá pelo André Luiz, em 1947, que todas as informações do nosso passado se encontram nos gânglios basais, né? Lá estão os nossos hábitos, os bons hábitos e os hábitos ruins. E isso aí também foi comprovado através deste reporte de uma revista científica. Então, tudo que um ser humano é e construiu, as atividades realizadas no passado, os processos, são armazenados nesses gânglios basais. Como que André Luiz já sabia naquela época, né? E por que demorou quase 80 anos para que a gente descobrisse isso hoje e realmente constatasse que aquilo que estava no livro, que ele foi tanto criticado, o Chico, quando escreveu a série, diziam que não tinha nada a ver, né? Então, essas coisas a gente precisa começar a pensar um pouquinho mais e aprofundar ainda mais essas pesquisas. Lembrando, segundo a medicina, né, pelo lobo frontal, nós tomamos nossas decisões. E, teoricamente, o lobo pré-frontal, mais à frente, não tem função aparente. Mas André Luiz, ele comenta que é no lobo pré-frontal que está o nosso futuro. Como é que pode isso? Será que aqui está o processo da adivinhação, né? Da pré-cognição, de antever? Não é bem por aí. Mas, se nós entendemos, por exemplo, que uma pessoa, às vezes, teve um comportamento por muitos anos, por exemplo, um hábito de fumar, no final da existência, é bem possível que ela desenvolva um enfisema pulmonar. Então, esse processo, ele pode ser olhado quando a gente vê o passado. É só isso. É algo simples, mas que a gente consegue comprovar cientificamente, né? E o André Luiz, ele comenta que é no lobo pré-frontal, onde nós temos o maior número de neurônios e de atividades ainda inexploradas. O que será que a gente vai conseguir fazer quando a gente realmente aprender a utilizar essa área do cérebro? Quando nós pegamos o histórico da humanidade, né, os primeiros Homo sapiens neanderthalis, Homo sapiens habilitus, quando o habilitus ele surgiu, é porque o homem aprendeu a fazer ferramentas e adquiriu certas habilidades. Eu estou falando de centenas de anos atrás. Quando surgiu o Homo sapiens sapiens, é porque nós começamos a desenvolver mais a parte da frente do cérebro. Antigamente nós só tínhamos mais a parte do cerebelo. Quem quiser depois pode pesquisar. Então, teoricamente, nós estamos desenvolvendo mais para frente. Isso tem um propósito. Aqui eu apresento mais um neurocientista, né? Aqui é o Richard Davidson. Eu já falei ele em outras palestras. Eu gosto muito dos livros que ele escreve, né? Ele escreveu, todos eu acho que já viram esse livro aqui, que é do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. O Richard e o Daniel Goleman, eles têm uma parceria. Eles escreveram um livro em parceria. O Richard, então, ele é um dirigente do Laboratório de Neurociência Afetiva. Ele detém as mais avançadas tecnologias de imagem cerebral. Ele se formou em Harvard, né? E neuropsicofisiologia. Aqui, à nossa esquerda, nós temos, então, as primeiras tomografias por emissões de pósitron, que não é todo lugar hoje que faz. No meio aqui, mais a parte de ressonância magnética funcional. Acho que todo mundo já fez. E à direita, a gente tem a eletrofisiologia quantitativa. Tudo isso engloba uma série de pesquisas, né? E essas pesquisas, elas são dissertadas em inúmeros livros. Aqui eu trago dois, né? O da esquerda é um que ele fez em parceria com o Daniel Goleman, que fez o Inteligência Emocional. E um outro campo que ele explorou, ele é um dos pais da cultura Mindfulness, que é a atenção plena. Apesar desse livro aqui não ser do Richard, ele traz essa temática, né? Eu gosto desse livro não porque ele traz um monte de conceitos,
Mas muitas vezes a gente vem aqui e a gente fala, poxa, causa esse problema, causa aquele problema, isso aqui não deve pensar. Mas aí, como eu falei no início, qual que é a ferramenta que eu uso, né? Então o livro aqui, ele traz uma série de dicas e exercícios práticos para a gente ir mudando devagarinho a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Ele ensina como que a gente controla o que a gente come. Ele ensina como a gente fica focado durante uma reunião, durante os nossos estudos, como que a gente consegue resolver problemas de insônia. Tem tantas pessoas hoje que têm que tomar inúmeros remédios para dormir. Ele diminui a ansiedade. A ansiedade, ela tem um leque de uma série de outros transtornos que ela traz. Enfim, uma série de outras coisas, né? Melhoramento de relacionamento pessoal e profissional. Então, são ferramentas que ele traz e que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Essa é a intenção do Richard, né? E ele designa um estado mental caracterizado pela autorregulação da atenção para a experiência presente. E daí aqui eu sempre gosto de fazer uma pausa para contar uma historinha do Richard. Teve uma vez que ele estava fazendo uma palestra e tinha um cara muito chato na palestra, né? Toda hora ele levantava a mão, fazia uma pergunta, o Richard prontamente respondia. Aí vinha de novo ele com uma pergunta e o Richard novamente respondia, né? E começou a ficar entediante. Mas ele foi relevando. Por quê? Porque era o Dalai Lama fazendo as perguntas, né? Então, o Dalai Lama, ele falou para o Richard que não existia no mundo nenhuma pesquisa conseguida identificar qual que é a diferença entre ternura, gentileza e bondade. E ele sugeriu algo inusitado para o Richard. Ele falou assim, olha só, você tem inúmeras freiras carmelitas, né? Você tem inúmeros monges tibetanos, são pessoas que ficam horas e horas meditando, provavelmente eles desenvolvem muito essa questão do pré-frontal, e aqui eu faço um convite a todos, é muito importante nós fazermos o processo da oração, o processo da prece. Então, consigam, façam um sobre-esforço da nossa rotina caótica e acelerada do dia a dia, parar um minutinho de manhã, um minutinho à noite, um minutinho no meio do dia. Daqui a pouco vai ter um minutinho a cada 1 hora, que é o ideal, né? Segundo alguns pesquisadores, como o professor Valdo Vieira. Ele sugere que a gente, a cada 45 minutos, 1 hora, pegue pelo menos uns 2, 3 minutos para fazer um processo de meditação, para fazer uma prece, para fazer uma oração, para fazer um mindfulness, né? E nesse momento, né, o Dalai Lama, então, ele sugeriu, olha só, faça uma pesquisa e eu vou te oferecer aí algumas freiras e alguns monges para você fazer as pesquisas que você quiser. Poxa, o Richard, ele abriu o sorriso, ele vai ser fácil fazer isso. Eu vou colocar um estagiário, né, ele é doutor, ele tem um monte de estudantes ali que ele ajuda. Eu vou colocar um estagiário para fazer essa pesquisa e eu vou ganhar aí um monte de gente para fazer a minha pesquisa. E por incrível que pareça, ele colocou um mestrando, ele colocou um doutorando, ele colocou 3 doutorandos, ele colocou 20 doutorandos e ninguém achava nenhuma pesquisa. Ele falou, isso vai revolucionar a questão do entendimento do ser humano frente à neurociência. E foi isso que ele fez, né? Ele descobriu que 10% dessas pessoas, quando elas entravam em um êxtase místico, elas apresentavam uma grande atividade no lobo pré-frontal. Está aqui o Dalai Lama, né, com um monte de monges ali. O Dalai Lama, então, ofereceu os 20 monges, né, de alto gabarito, e esse 14º líder espiritual budista solicitou em troca esse conceito. O Richard, então, ele fez a pesquisa, ele também fez essa pesquisa depois com adultos e crianças, para entender um pouquinho melhor, né, como funcionava. Desenvolveu uma metodologia de escaneamento do cérebro. Aqui a gente tem um monge, né, cheio ali dos negócios na cabeça. E no final de tudo, ele conseguiu trazer realmente o grande mistério dessa pergunta. Então, para todos eles, ternura, gentileza e bondade, todos eles, sem exceção, foram considerados atos de auxílio ao próximo. Qual que é a diferença, então? Trata-se de um impulso espontâneo de ajudar ou de minorar o sofrimento de alguém, mas quem? Quando nós temos um ato de ternura, nós fazemos com quem a gente ama, com quem a gente gosta. Quando nós exercemos a prática da gentileza, é quando, então, nós fazemos esse ato de auxílio para quem a gente não conhece, um estranho na rua.
Mas a bondade, ela acontece para aqueles que a gente não gosta, ou que desenvolveu alguma doença, ou que desenvolveu algum rancor no passado. Obviamente que esse rancor tem aquele ciclo de no futuro talvez se transformar numa doença. Cabe a nós, sabendo disso agora, trancar esse processo, né? E aqui eu faço um link com aquilo que falaram do Chico lá na Casa Mental e do Estudo do Cérebro, do livro No Mundo Maior, da questão voltada às pessoas que têm as células da bondade. É daqui que surgiu isso. A bondade, então, ela é vista como um ato de benevolência e ela representa uma virtude caracterizada pela disposição de fazer o bem aos outros e de agir com compaixão, empatia e generosidade. Então, nesse sentido, nós fazemos uma relação direta com o termo indulgência, mostrando tolerância, compreensão e perdão. E não é ao simples acaso que eu sublinhei algumas palavras: benevolência, indulgência e perdão. Em 47, o André Luiz também sugeria e ratificava o que estava escrito no Livro dos Espíritos, na questão 886. Eu boto aqui a mensagem do Papaléguas, né? Para quem viu esse desenho, ele falava o BIP, né? O B é de benevolência, o I é de indulgência e o P é de perdão. Quando Kardec, então, questiona a egrégora do Espírito da Verdade com relação ao verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, nosso mestre Jesus, ele então ofereceu a resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, a tolerância e o perdão das ofensas. Qual dos três será que é o mais difícil da gente fazer, né? Isso aí cabe também um processo de mindfulness, de um momento do dia para a gente refletir. E aqui eu chego aos comentários finais. O que nós conseguimos compreender dessa análise de um monte de conceitos, né, de estudos científicos e espirituais? Que a célula ela tem o maior número de terminais para esses neuropeptídeos, que são essas células imunológicas. Se nós tivermos boas emoções, elas então se tornarão mais saudáveis, fortes e nos tornarão mais resistentes às doenças. André Luiz ele comenta que é no lobo pré-frontal que emana a bondade. As células da bondade, é dali que elas surgem. Se nós cultivarmos então o sentimento, nós vamos manter esse lobo realmente ativado e vamos possuir uma vantagem genética em relação às demais pessoas. Que tipo de vantagem é essa, né? Isso aqui também é uma matéria extraída. A oração pode aumentar a expectativa de vida em até 10 anos. E existem estudos comprovando isso, né? Sugere-se, então, diariamente realizarmos o ato da meditação, o mindfulness, para disciplinar a nossa mente. Eu não falo que eu consigo fazer isso, eu não falo que é fácil fazer isso, mas é uma sugestão aí, é um desafio. É um exercício a mais, como escovar os dentes, como tomar o banho, como fazer uma boa refeição, ou como ficar com a nossa família. Isso não é egoísmo, mas tirem uns minutinhos de manhã, ou à noite, ou no meio do dia, para fazer essa meditação. Isso é muito importante para o nosso organismo, né? Pela meditação nós nos tornamos mansos. E Jesus já definia que os mansos herdarão a terra. E cientificamente isso é comprovado. Por quê? As pessoas bondosas, elas também vão ser biologicamente e espiritualmente mais saudáveis e resilientes, porque elas também vão viver mais tempo, né? Entende-se por analogia que as pessoas com o lobo pré-frontal ativo possuem uma vantagem genética sobre os demais e comporão as novas raças ao mundo de regeneração, que tanto é explicado aí pelos conceitos dentro da doutrina espírita. E aqui eu deixo então o bônus. Nosso querido irmão ele já deu spoiler, né? Mas o meu irmão Lucas e eu, nós tivemos a oportunidade então de redigir um livro. Esse livro é Uma Jornada na Percepção do Multiverso, Os Três Mundos de Isaac. Como muito bem o nosso irmão comentou, o livro ele é de graça, né? E para que receba o livro, a gente então sugere que a pessoa que vai adquirir contribua com o preço de uma cesta básica. Uma vez eu estava passando no atacadão lá do Açaí, da Asa Norte, e lá tem uma placa bem grande, né? A cesta básica lá, naquela época, era R$ 65,90. Hoje eu não sei nem se cobre. Mas o recurso que achar conveniente, que quiser contribuir, fiquem
isso fica bem aberto, tá? Nós não pegamos nenhum recurso para a gente, é totalmente uma atividade, um projeto filantrópico, e nós, eventualmente, vamos na comunidade Sol Nascente, já ajudamos ONGs, pessoas com câncer, animais abandonados, né? Animais que têm deficiência, não tem olho, não tem braço. Levei meu filho Rafael já para ir junto no processo, minha esposa Aline, minha filha Manuela, que é essa pitoca que está aqui na frente, também olhando a gente. E o que o livro ele traz, né? O livro ele é uma obra psicografada, como eu falei. Ele fala sobre Isaac e o seu conjunto de todas as emoções, né? O protagonista ele explora então o limiar entre o terreno e o espiritual, onde os desafios e descobertas se revelam como seus sentimentos mais profundos. É uma consecução de 3 reencarnações consecutivas, explorando temas como memórias ancestrais, transição de planos, leis universais. Então, todos os conceitos eles são abordados na forma de um romance, de uma história. Alguns podem entender até como uma ficção. E traz um pouquinho melhor essa terminologia multiverso existencial. O que seria isso, né? E com uma escrita bem envolvente, aí, cheia de ensinamentos, a gente pretende, então, nos transformar, porque transformando cada um de nós, a gente melhora o mundo que a gente vive. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado. Você quer que eu faça oração também? Deixa eu essa proposta, né? Eu pedi para você fazer de você, os seus slides, você Sim. carinhosamente. E, nos slides que ele apresentou, ele colocou aqui a nossa logo da casa. Isso é muito carinhoso. É um prazer. Obrigado, o Tiago, ele vem 1 ou 2 vezes por ano, mas quando ele vem, ele deixa o dever de casa para o ano todo. Porque eu mesmo eu vou ouvir várias vezes essa palestra dele, que tem muito conteúdo científico, e ele discorreu de uma forma bem simples, para que todos nós pudéssemos observar a grandiosidade deste ensinamento que serve para toda uma vida. Nesse instante em que nos aproximamos do encerramento da primeira parte dos nossos trabalhos, agradecendo aqui a todos aqueles que vieram prestigiar essa palestra do nosso querido amigo, eu peço ao Tiago, que já está no esquema, já está no ritmo, que também possa nos oferecer uma prece de encerramento das atividades. Então, vamos nos colocar numa posição tranquila, serenar os nossos pensamentos. Vamos manter essa imagem de Jesus, né, na nossa mente. Amado Pai Celestial, fonte inesgotável de toda a vida e luz que ilumina o nosso caminho, a Ti elevamos nosso pensamento ao final de nossa reflexão sobre a complexidade das emoções e o exercício da mediunidade. Com os corações plenos de humildade e a alma transbordando de gratidão, agradecemos o inestimável dom da vida. Aceitemos sua plenitude, Pai, reconhecendo tanto as alegrias que nos elevam, quanto as lições que emergem das provações e desafios, compreendendo que cada experiência é essencial para a nossa contínua evolução espiritual. É por isso, Senhor, que neste momento de recolhimento, vimos rogar por vossa infinita bondade e misericórdia. Concede-nos o fortalecimento necessário e os recursos divinos para enfrentarmos com inabalável coragem e serena paciência as enfermidades que por vezes assaltam nossa alma e nosso campo emocional, como os desafios de ansiedade e todas as tribulações dela derivadas. Conscientes de que a origem de tais desarmonias reside frequentemente em nosso próprio ser, em nossas reações e na falta de sabedoria, nossa fé em vós, Senhor, é inabalável. Cremos firmemente que por nossa dedicação sincera e pela intercessão amorosa dos Espíritos benfeitores por vós enviados, haveremos de enfrentar e vencer cada desafio alcançado e completo reequilíbrio em nosso sistema emocional e em nossa alma.
que diariamente nossa mente trabalhe de forma consciente para reagir a qualquer estado deprimente de ânimo ou de preocupação excessiva, fazendo renascer em nós a serenidade, o domínio sobre nossas emoções e a coragem necessária para enfrentar todas as situações indispensáveis ao bom andamento de nossa existência. Infunde-nos em nós o entusiasmo e a motivação para viver e conviver harmoniosamente como nossos entes queridos e amigos, e que todos os nossos recursos físicos, mentais, emocionais, psicológicos e espirituais sejam direcionados com sabedoria para essa superação e cura, até que a saúde completa retorne ao nosso ser. Que possamos completar nosso tratamento com preces, orações diárias de cura e fortalecimento emocional, juntamente com a água fluidificada, os passes, fortalecendo assim nosso corpo físico e espiritual. Que durante essa jornada possamos empreender uma profunda reforma íntima, visando corrigir nossa postura moral, nossos pensamentos menos elevados, nosso egoísmo e orgulho, pois ainda os temos muito. Que possamos mudar nosso comportamento inadequado na busca por nossa evolução espiritual, baseando nas orientações sempre do nosso querido Mestre Jesus Cristo, e assim conquistar nosso equilíbrio, paz e harmonia espiritual diante de vós. Por fim, que por todas essas ações e por vossa imensa graça, possamos receber a cura para nossas enfermidades do corpo físico, emocional e de nossa alma, e o discernimento para a solução de nossos problemas de acordo com os vossos desígnios. Assim seja e assim se faça, em vossa infinita graça e misericórdia. Que assim seja. Nos preparando para iniciar a segunda parte das atividades da noite de hoje. Quem quiser conhecer esse projeto cristão, o Sol Nascente, converse com o nosso amigo. Também quem quiser conhecer um projeto em Planaltina de Goiás, o Irmã Rosália Casa Ponte de Esperança, procurem a Márcia Queiroz. Todos são projetos humanos admiráveis porque lidam com a dor, com o sofrimento do próximo. E no caso deles, extensivo até aos nossos irmãos ditos inferiores, os animais, né, que daqui a bilhões de anos chegarão ao reino nominal. Então, tratem muito bem o gatinho e o cachorrinho de vocês. Peço permissão para encerrarmos a transmissão à distância, agradecendo aqueles que estiveram conosco aqui na telinha. Uma boa noite a todos vocês.